A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula subsídio de hoje nós forneceremos subsídio extra da sexta lição Adultos, que tem como título o Ministério de Apóstolo. Amém? Lição 6 da nossa lição bíblica Adultos, na qual este trimestre nós estamos estudando os dons espirituais e ministeriais. Lição 6, vamos dar início aos dons ministeriais. Alguns são ofícios e dons. Alguns autores entendem, outros entendem como ofícios, mas o autor da lição bíblica colocou todos os dons que iremos estudar a partir da lição 6 como dom ministerial. Encerramos a lição 5 falando sobre os dons de elocução, e encerrando assim a ministração sobre os dons espirituais. Agora estamos entrando, a partir da lição 6, estudando um dom por lição, diferentemente dos dons espirituais que foram por lição, e estudamos três dons espirituais. Já da partir da lição 6, vamos ver a cada lição um dom ministerial ou um dom e ofício, porque um dom pode ser o ofício também, ou ofício ministerial, assim como os irmãos entender, e conforme a gente vai passar, conforme a nossa visão sobre este assunto que não tem um senso comum, um consenso do que de fato é. Existe, como eu falei, existem autores que acreditam que são dons e ofícios, outros que acreditam que são apenas dons, outros que acreditam que são somente ofícios ministeriais. Pois bem, lição de número 6, o ministério de apóstolo. O texto áureo da nossa lição bíblica encontra-se em Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Verdade prática. O dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Efésios, capítulo 4, dos versículos 7 ao versículo 16. Amém? Então vamos lá. Lição bíblica de número 6, adultos, o ministério de apóstolo. Nesta lição nós vamos abordar sobre o apóstolo. Será que esse título ou esse dom ministerial ele cessou na igreja do primeiro século, apenas ali com os apóstolos de Cristo, ou hoje ainda tem-se essas pessoas com esses dons, com esse dom ministerial, vamos falar assim, com esse ofício ministerial? Pois bem, é isso que nós vamos falar um pouco e comentar para os irmãos venham a entender o que o autor da lição está passando e o subsídio extra que nós forneceremos para os irmãos. Amém? Então, nós sabemos que os dons ministeriais, o que iremos estudar a partir de agora, são indispensáveis ao aperfeiçoamento dos santos, tanto para a obra missionária quanto para a edificação do corpo de Cristo. E por isso Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e doutores. E o apóstolo tinha essa incumbência, sim, de levar a obra, o aperfeiçoamento dos santos na obra do ministério, e também ou ir para a edificação do corpo de Cristo, porque esses dons ministeriais ele também ampliam a ação do Espírito Santo com uma ação poderosa e sobrenatural. Por quê? Tanto no âmbito interno quanto no âmbito externo da missão da igreja aqui na Terra. E por isso que existe uma controvérsia. Que controvérsia é essa? Acerca da atualidade desse ministério de apóstolo. É uma coisa que nós estamos começando a falar com os irmãos sobre este assunto, mas é uma controvérsia que já atravessou séculos. Será que sim? Será que houve essa cessação do ministério apostólico?
Será que não existe mais apóstolo nos dias de hoje ou não? Existe a linha de pensamento sensacionista que nós comentamos um pouco sobre ela, que nos dons espirituais eles acreditam que cessaram todos os dons espirituais. Então, como todos os dons espirituais cessaram, não é diferente para os dons ministeriais. Os sensacionistas acreditam que cessou também, era apenas com os primeiros discípulos de Cristo e não mais. Já tem outros que entendem que ainda existe sim apóstolo, porém com uma conotação um tanto diferente dos 12 primeiros apóstolos de Cristo. Então, nós já vemos duas linhas, o que acredita que não tem e o que acreditam que ainda tem, porém com uma conotação diferente dos 12 apóstolos de Cristo. Pois bem, então além desses 12 apóstolos de Cristo, os 12 apóstolos de Cristo, que integravam o que o autor da lição bíblica vai chamar de colégio apostólico, no Novo Testamento, meus amados irmãos, vemos outros apóstolos, sim, que foram levantados por Deus, sem que nenhum se considerasse sucessor de outro. Esse é outro ponto que nós também não queremos bater, porque existe a Igreja Católica Romana que acredita e tem isso como patrimônio de fé, a chamada sucessão apostólica, que é o quê? Que o Papa vai recebendo o título de sucessor de Pedro, considerado o primeiro Papa. Nós não acreditamos nessa sucessão apostólica. E é isso que nós vamos mostrar agora. Por quê? Porque no Novo Testamento nós vemos que existiam outros apóstolos que foram levantados por Deus sem que se considerasse sucessor de outro. Existia um apóstolo fora do ciclo dos 12, que o autor da lição chama do colégio apostólico, que eles eram apóstolos, receberam esse título, vamos falar desse título, esse dom apostólico, mas não era sucessor de outro anterior a ele, não. Vemos que Paulo e Barnabé não pertenciam ao grupo dos 12. Nem Paulo nem Barnabé pertenciam ao grupo dos 12, mas eles eram apóstolos. Eles eram credenciados por Deus para realizar a missão que lhe foi confiada. Isso nós podemos ver em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 46. Nós vemos também que Tiago, o meio-irmão de Jesus, também recebia a qualificação de apóstolo, conforme Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Uma coisa também que nós não vamos falar aqui, tem outro vídeo, nessa lição nós vamos tentar voltar a fazer o nosso vídeo de dificuldades bíblicas, que é os vídeos que a gente colocava de algumas dificuldades bíblicas que parou-se praticamente há um ano. Nós não postamos vídeos sobre essas dificuldades bíblicas e nós vamos postar uma, tá, juntamente agora com a lição. Vamos liberar o vídeo juntamente com a lição, que é se o apóstolo Paulo, se a vaga deixada por Judas Iscariote pertencia a Paulo. Na lição agora nós vamos responder, está no outro vídeo. E aí nós vamos mostrar se sim ou se não. Será que os apóstolos se precipitaram na escolha do apostolado para colocar a pessoa em substituição ao Judas? Porque se eles esperassem um pouquinho, chegariam a Paulo. Será que houve uma precipitação? Então, assistam a este vídeo que nós também está disponibilizado já no canal. Amém? Vídeo interessante. Então, nós aqui na lição bíblica, nós vamos tratar que Paulo não pertencia ao ciclo dos 12. E isso nós entendemos bem, que Paulo não foi o que substituiu Judas, mas sim Matias, que substituiu Judas, que os apóstolos assim, houve aquela escolha e entrou no lugar de Judas Iscariotes. Então, o que nós estamos falando aqui, existiam outros apóstolos, além dos 12 apóstolos de Cristo, o que integrava o colégio apostólico, conforme o autor da lição fala. Então, o que nós entendemos, nós falamos de Paulo, Barnabé e Tiago, vemos também Pedro, vemos também João, que exercia diversas funções ministeriais.
Eles eram tanto evangelista, quanto mestre, quanto profeta. Então nós entendemos e percebemos pela Sagrada Escritura que o termo um apóstolo, podemos dizer que um apóstolo, vamos falar assim, podemos dizer que um apóstolo, nos primórdios da igreja, era um homem polivalente, porque ele exercia várias funções estavam sobre a sua vida, sobre a sua condução assim do povo de Deus. E um dos maiores equívocos cometidos por muitos líderes de igreja nos dias presentes é o de entender que o título de apóstolo lhe confere posição hierárquica superior ao de pastor, ao de evangelista, ao de bispo ou até de presbítero. Então nós devemos ter bastante cuidado com isto. Nós devemos perceber que tais apóstolos, que a maior função no ministério de Cristo é ser servo, mas não ser apenas servo, mas ser servo fiel. Esta é a maior, meu irmão, função, aquele que quer exercer o ministério na vida dos seus pares, vamos falar assim, exercer um ministério apostólico, é ser servo, um servo fiel, temente ao Senhor. Então essa é a nossa introdução e vamos entrar no primeiro tópico, vai falar sobre o colégio apostólico. Nós até já falamos um pouco sobre isso nessa introdução um pouco longa, mas o autor da lição vem falar aqui sobre o significado do termo apóstolo. Na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento, a palavra apóstolo, ela tem um significado de uma pessoa, é um enviado, um mensageiro ou um delegado. O apóstolo, essa palavra apóstolo em seu sentido original, é justamente isso. É um delegado, é especialmente um embaixador do Evangelho. É uma pessoa comissionada por Cristo. Ou seja, é um apóstolo, mensageiro, aquele que é enviado. Então, no seu sentido original, esta é a conceituação dessa palavra apóstolo. Apóstolo, meu irmão, não é qualquer pessoa que vai ou que é mandada por alguém numa visão humana. Não. A conceituação de apóstolo vai além disso. Ele é enviado por Cristo, do mesmo modo pelo qual ele foi enviado pelo Pai, e pelo menos com algo quanto de tudo implica autoridade e poder, graça e amor. Então, o apóstolo é uma pessoa que é enviada por alguém, no seu sentido original, é uma pessoa comissionada por Cristo, é um enviado, um mensageiro, mas não na perspectiva humana, na mente humana, não, mas foi Cristo que enviou. Então este é o significado deste termo apóstolo. Já o colégio apostólico, nós já falamos sobre esse colégio apostólico. Por quê? Porque se refere aos 12 apóstolos que faziam ali que eram os discípulos de Jesus, que foram escolhidos por Cristo. Então, o colégio apostólico era o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus que foram convidados por ele para dar início ao seu ministério terreno. Porque nós vemos que primeiro Jesus fez discípulos ou seguidores. Jesus foi o apóstolo líder dos 12, irmão, porque ele foi enviado pelo Pai. E depois de 3 anos, aproximadamente 3 anos, em que os apóstolos, os discípulos ficaram ao pé de Cristo, aprendendo as verdades de Deus, e aprendendo não de uma pessoa qualquer, mas do maior mestre do mundo, vamos falar assim, o maior mestre que se tem na história é Cristo. Então, após seu discipulado aos pés de Cristo, o recebimento do batismo, aqueles 12 discípulos ou 12 apóstolos foram enviados para proclamar o Evangelho. Então, esses 12 apóstolos, esses 12 primeiros discípulos de Cristo, que faziam parte do colégio apostólico, conforme a autor da lição nos coloca a situação desses 12 homens, eles constituíram a base, meu irmão, ministerial para o crescimento e o desenvolvimento e a expansão do reino de Deus e da Igreja de Cristo
por todo o mundo. Então, esse era o colégio apostólico. A singularidade dos 12. Nesse caso aqui, nós vamos ver as características dos 12 apóstolos de Cristo. A característica fundamental do apóstolo é ser alguém que tem uma missão a cumprir, enviado por quem tem autoridade. O apóstolo é enviado porque tem autoridade espiritual para fazê-lo. Não poderiam ser pessoas desprovidas, meu irmão, de qualificações especiais. Certamente, sim, eles eram sim homens comuns, humanamente detentores de virtudes e defeitos, mas eles tiveram, meu irmão, um treinamento aos pés do mestre dos mestres e demonstraram possuir qualificações especiais. Nós aqui estamos falando deste 12 apóstolos, que é os que formavam o colégio apostólico, os 12 primeiros apóstolos de Cristo. Em seu ministério, Jesus teve muitos discípulos. Isso nós podemos constatar nas Escrituras. Mateus 8, 21, 9, do versículo 57 ao 62, nós vemos que Cristo teve muitos discípulos. Mas para cumprir, meu irmão, a grande missão, Jesus selecionou apenas 12. E Jesus deu a eles credenciais e poder para se tornarem apóstolos. Então, uma das características, singularidade dos 12 é que eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor, foram chamados por Jesus. Lucas 6,12 fala que Cristo, após passar uma noite em oração, no dia seguinte ele reúne seus discípulos e dentre os seus discípulos ele escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolo. Lucas 6,12. Chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem deu o nome de apóstolo. Então foram chamados por Jesus. A singularidade dos 12, uma das características dos 12 desse colégio apostólico é que Cristo escolheu os 12 e os nomeou como apóstolos. Os 12 foram escolhidos. Nesse rol aqui ainda estava Judas Iscariote. Judas Iscariote foi parte, sim, deste primeiro grupo. Vamos falar desse único grupo de apóstolos, porque Judas perdeu o seu apostolado e Matias entrou em seu lugar. Eles receberam, meu irmão, a autoridade espiritual, porque Cristo deu autoridade espiritual para ele, para expulsarem demônios, para curarem toda sorte de doenças e enfermidade. Perceba-se que inicialmente esta autoridade foi concedida apenas aos 12. Mateus 10:1 e Marcos 3:15. Apenas aos 12 discípulos, aos 12 apóstolos, vamos falar assim, Cristo deu essa autoridade espiritual. É claro que depois Cristo deu essa autoridade a todos aqueles que crêem. Antes dele ascender ao céu, ele deu que os sinais seguirão a todos os que crerem, ou seja, a todos os discípulos. Mas inicialmente essa autoridade espiritual quem recebeu foram os apóstolos de Cristo, aquele a quem ele escolheu. Então é interessante também notar aqui, meu irmão, que nós já falamos anteriormente sobre os dons espirituais, que o autor da lição coloca isso bem claro, que ele acredita que os dons espirituais já existia vislumbre dos dons espirituais no Antigo Testamento, já antes do derramamento do Espírito Santo e da efusão do poder de Deus, da instrumentalização do Espírito Santo na vida dos crentes. Então é importante destacar que os 12 receberam dons sobrenaturais antes que o Espírito Santo os colocasse à disposição da igreja. Isso é interessante de se notar. Eles tinham a delegação de Cristo, porque eles foram delegados por Cristo, eles foram enviados por Cristo, assim como Cristo foi enviado pelo Pai. Então, Cristo delegou essa autoridade para eles, eles receberam a autoridade do Senhor. Essa delegação veio de Cristo. Eles tiveram, sim, este mandato especial. Eles não foram apenas enviados, mas eles tiveram esse mandato especial. Então, os apóstolos de Cristo, os 12 que compunham o colégio apostólico, tinham todos eles essa singularidade. Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor, andaram com Jesus durante o seu ministério, eles aprenderam ao pé de Cristo, estavam aprendendo com Cristo, foram 3 anos andando com Cristo e aprendendo de Cristo e foram comissionados, foram delegados, receberam essa autoridade de Cristo. O autor da lição
lição, no segundo tópico da lição, ele vai falar sobre o apóstolo Paulo, um pouco sobre o apóstolo Paulo. Ele vai falar sobre Saulo e sua conversão, um homem preparado para servir e o menor dos apóstolos. O autor da lição vai colocar Paulo como não pertencente ao colégio apostólico. Tem autores, meus amados irmãos, se os irmãos lerem alguns livros que vai falar sobre apóstolos, sobre apostolado, que vai incluir Paulo fazendo parte desse colégio apostólico, os 12 mais Paulo. Entenderam? Os 12 mais Paulo. Porém, nós não entendemos que Paulo fazia parte desse colégio apostólico. Não, porque uma das credenciais era que ele tinha que andar com Cristo, tinha que estar com Cristo, viveu com Cristo. E isso está lá, meu irmão. Os requisitos do apóstolo está lá em Atos. Deixa eu abrir as Sagradas Escrituras. Está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 21. Fala assim, quando foi para escolher o substituto de Judas. Por isso, Paulo não pode ser colocado no rol dos 12 apóstolos. Atos, capítulo 1, versículo 21. Capítulo 1, versículo 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Então o apóstolo Paulo já está fora deste rol aqui dos 12, que Paulo não andou com Cristo, Paulo não esteve com Cristo, o seu chamado foi depois que Cristo morreu e ressuscitou, porque o próprio Cristo ressurreto que o chamou, mas não para fazer parte dos 12. Paulo é um apóstolo que foi chamado depois, e ele até reconhece isso. Como ele fala, ele foi como um ato abortivo de Deus. Deixa eu ver aqui, isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 em diante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9 em diante. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, o apóstolo Paulo, ele não se considerava um apóstolo, no caso, dentro desse ciclo dos 12, mas sim um que veio chamado depois dos 12. E passando despercebido aqui, o versículo que fala dessa parte aqui como um abortivo, meu irmão, capítulo 15, versículo 8. Eu comecei a ler a partir do 9, mas está no versículo 8. E por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. O que quer dizer um abortivo? É o quê? Que nasceu fora do tempo. Não era o tempo que ele tinha que nascer. Nasceu fora de tempo. Então Paulo tinha para si isso, porque ele considerava-se o menor dos apóstolos, que ele não era nem digno de ser chamado apóstolo, porque ele nasceu fora do tempo. Então isso que nós queríamos falar para os irmãos, quase que ia passar despercebido o versículo em questão que tinha citado anteriormente e passou despercebido. Então o autor vai falar um pouco sobre o apóstolo Paulo, vai falar sobre Paulo e sua conversão, o seu chamado por Deus, que ele teve um chamado por Deus, diferentemente dos 12 apóstolos, que teve um chamado especial e bem natural, foi espontâneo, enquanto o de Paulo foi bem diferente, porque foi um chamado sobrenatural, se nós formos ver. Porque o Cristo ressurreto apareceu para Paulo, para fazer um chamado especial na vida do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios. E foi essa forma dramática que Deus chamou Paulo, a voz potente do Senhor, que abater o seu orgulho, sua presunção, quando ele julgava estar fazendo a vontade de Deus, e não estava. Paulo achava que estava apegado à verdade, e a verdade que ele estava agarrado não era a verdade do Evangelho de Cristo, não era a verdade das Sagradas Escrituras, e ele sofreu esse impacto em sua vida, e teve o chamado de Deus em sua vida. E o interessante se ver que os outros andaram com Cristo.
deram o pontapé inicial na obra missionária, no crescimento, na expansão da Igreja do Senhor na Terra. Porém, nenhum deles teve tantas experiências. Vamos falar assim, talvez João até teve, quando foi para a ilha de Patmos. Porque ele escreveu o livro de Apocalipse, o apóstolo João, apóstolo do amor, que escreveu o quarto evangelho, Evangelho segundo João, as 3 cartas, a primeira, segunda e terceira carta de João e Apocalipse. Talvez João chegou um pouco a ter essas experiências com Deus, mas também ele veio ter já no final de sua vida. Quando ele foi exilado na ilha de Patmos, ele teve grandes visões. Mas o apóstolo Paulo, meu irmão, foi um homem que teve extrema experiência com Deus. A comunhão e a experiência que ele teve com Deus, certamente nenhum dos outros discípulos, nenhum dos outros apóstolos, vamos falar assim, teve. Porque ele não viveu com Cristo, interessante, ele não conviveu com Cristo, mas ele era uma pessoa que tinha intimidade, era um homem que tinha revelação de Cristo. E o mistério que estava oculto em Deus desde os primórdios do tempo foi revelado nos últimos tempos. E Paulo recebeu essa revelação, meu irmão. Que essa barreira que existia, que separava, foi derribada. E para Deus não tem judeu, não tem grego, porque a salvação agora veio para todos. E isso foi mostrado. Foi revelado ao apóstolo Paulo que Cristo veio para salvar tanto o judeu quanto o gentio. E o mistério que é Cristo foi revelado a Paulo. É um mistério, irmão, que estava oculto em Deus, foi revelado. Paulo foi um homem que chegou ao terceiro céu, irmão. Ele ouviu coisas inefáveis. Ele viu e ouviu coisas inefáveis que ele fala que ao homem não é lícito falar. Imagine só, meu irmão. As coisas que esse homem não viu, não ouviu e ouviu de Deus em sua vida aqui na terra. Além disso, o apóstolo Paulo era um homem preparado. Por que era um homem preparado? Porque era um homem que tinha vasto conhecimento. Isso veio para quebrar todo o paradigma. Porque se percebermos, a maioria dos discípulos de Cristo eram homens indoutos que não tinham uma cultura, vamos falar assim, uma cultura polida no meio secular. E Paulo veio e quebra esse paradigma para mostrar que Deus usa, meu irmão, quem Ele quer. Pode ser o homem sem cultura, o homem com cultura. A obra é dele, a obra é de Deus. Quem faz acontecer é Deus. Então, Ele usa quem Ele quer, da forma como Ele quer, do jeito que Ele quer. Então, isso aqui veio para mostrar que Deus usa tanto aquele que não tem conhecimento, quanto aquele que tem conhecimento. O apóstolo Paulo era um homem de grande cultura. Era um homem que foi ensinado aos pés de um dos maiores mestres de sua época, que era o fariseu, que tinha por nome Gamaliel. Paulo foi discípulo dele, meu irmão. Um dos maiores mestres de sua época. Paulo possivelmente falava 4 línguas, pelo menos. Ele falava o hebraico porque ele era judeu. Ele, como cidadão romano, certamente ele falava o latim. Ele escreveu praticamente o Novo Testamento, os livros que ele escreveu no Novo Testamento, que está ao nosso alcance hoje, todos em grego. Então, certamente, ele era um homem que falava, assim, a língua helênica, falava o grego. E, além do mais, certamente ele falava aramaico, que era a língua usual, que nós, em lições bem anteriores, estudamos, vou passar para os irmãos novamente, que os judeus, quando foram para o cativeiro, os judeus herdaram do cativeiro a língua aramaica como se fosse uma língua sua, uma sua língua nata. Estava se perdendo a língua mãe deles, vamos falar assim, o hebraico. E não é à toa que quando Esdras volta e vem ler o livro da lei perante os judeus que regressaram do cativeiro, e muitos não entendiam. E ficaram alguns homens ali no meio do povo para explicar ao povo. Na verdade, eles estavam interpretando para o povo, porque o povo, a língua comum do povo já estava sendo o aramaico, que tinha deixado o hebraico de lado. E com o passar dos anos, para isso não se perder, nas sinagogas eram sempre lidos os livros da lei em hebraico. Então as pessoas iam para não perder a sua língua matriz, a sua língua mãe, vamos falar assim. Então Paulo certamente era um homem poliglota, era um homem que
tinha esse estudo em sua vida, ele tinha muito estudo, que era um homem muito capacitado, mas mesmo assim ele se considerava o menor dos 12 apóstolos, porque ele nasceu fora do tempo, fora de época. No momento que não era para nascer, ele nasceu porque ele foi escolhido por Deus. E para encerrar nosso subsídio, o autor da lição falou a apostolicidade atual. Então, nesse ponto, nós vamos falar sobre o apóstolo no sentido especial. O que é o apóstolo no sentido especial? É no sentido especial ou restrito, que a este grupo pertenceu somente os 12 apóstolos. Então, vamos falar no sentido especial. No sentido estrito, no sentido especial, igual aos 12, meu irmão, não teve. Apenas os 12 fizeram parte desse colégio apostólico, conforme o autor da lição nos mostra. Nós já falamos de requisito para o apostolado, está em Atos, capítulo 1, versículo 21. Então, meu irmão, apóstolo como eles não existe mais. Como os 12 não existe mais. Eles eram apóstolos no sentido estrito da palavra e nas circunstâncias em que foram chamados e enviados por Cristo. Eles receberam o chamado de Cristo, eles andaram com Cristo, eles viram Cristo, estavam ao lado de Cristo. Então, no sentido estrito, esses apóstolos não existem mais no sentido especial, vamos falar assim, porque eles estiveram com Cristo durante todo o seu ministério terreno. E certamente após a ressurreição, porque Cristo passou 40 dias aqui ainda na terra e eles estavam com Cristo. E Cristo apareceu não somente a ele, mas também a muitos outros discípulos. Mas os que compartilhavam a companhia do Senhor de modo privado, meu irmão, e especial foram os 11. Porque nós já estamos falando dos 11, porque Judas traiu o mestre e já estava... seu destino trágico já foi selado, já tinha feito seu destino trágico quando foi para se matar. Eles também receberam a grande comissão. Quem recebeu a grande comissão? Os 12 discípulos. Jesus disse aos 12 discípulos, não para eles fazerem apóstolo, mas que eles fossem e fizessem discípulos em todas as nações. Que eles ensinassem as nações. E o interessante de se ver, meu irmão, é que esses 12, no sentido estrito da palavra, no sentido especial, esses 12 apóstolos terão seus nomes nos fundamentos da Nova Jerusalém. Então, meu irmão, apóstolo como os 12, no sentido estrito, no sentido especial, não tem mais. Como os 12 que foram levantados ali por Cristo, não tem mais. Agora, se eu for olhar na perspectiva no sentido geral, aí sim, no sentido geral, hoje existe apóstolo? Existe, mas não com o título de apóstolo, mas sim com o dom apostólico. O ofício, vamos falar assim, o título, esse nome de apóstolo, na nossa concepção, na nossa visão, não é nem aplicável nos nossos dias uma pessoa receber esse título de apóstolo como fosse uma ordenação. Nós não entendemos nesse sentido. Nós entendemos que o dom apostólico tem sim sobre a vida das pessoas. E é isso que nós vamos falar um pouco aqui agora para encerrar o nosso subsídio. Então, no sentido geral, meu irmão, vemos sim que existem sim outros apóstolos. Nós falamos no início da lição, outros apóstolos fora dos 12, como Paulo, Barnabé, Tiago e tantos outros, tinha este dom apostólico em sua vida no sentido geral. No sentido geral, eles tinham esse dom, vamos falar sobre dom, esse dom ministerial sobre a sua vida, o dom de apóstolo. Nós vimos que a liderança dos apóstolos, eles eram homens de reconhecida e destacada liderança espiritual. Nós aqui estamos falando de um apóstolo no sentido geral, não apenas os 12, mas os outros, porque Cristo levantou 70 discípulos ali para começarem a fazer a sua obra, porque Cristo enviou 70. Então,
E apóstolo é o que? Aquele que é enviado. Enviado por Cristo no sentido da conceituação da palavra apóstolo. Então, sim, tinham outros apóstolos. Então, eles tinham uma liderança. Os apóstolos tinham essa liderança. Era um homem reconhecido e destacado da liderança espiritual. Eles eram ungidos, meu irmão, com poder para defrontar-se com os poderes das trevas e confirmar o evangelho com milagres. Cuidavam do estabelecimento de igreja, meu irmão, segundo a verdade e pureza apostólica, meu irmão. Porque eles tinham a mensagem original que nós temos também de Cristo. E não era apóstolo como alguns hoje, que apresentam um evangelho genérico, não. Nem um evangelho antropocêntrico, deturpado, com ensino que não tem fundamento bíblico. Mas era apóstolo que tinha sua liderança e estabelecia a igreja firmada na rocha que era Cristo. Então, os apóstolos, no sentido geral que nós estamos falando aqui, existia uma liderança no estabelecimento das igrejas. Eles eram homens itinerantes, ou seja, eles não tinham uma congregação fixa, mas a sua função era estabelecer a igreja e fazer com que o evangelho de Cristo fosse proclamado e sendo estabelecido. Por isso eles eram servos itinerantes, que arriscavam sua vida, assim, em favor de nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo, da propagação do Evangelho. Já hoje nós vemos o que? Essas pessoas que se intitulam apóstolo, eles nunca foram nem além dos limites da cidade onde vivem. Nunca foram. São pessoas que estão enraizadas na sua igreja, nunca saíram para fazer a obra missionária porque ele acha que ele, ao se titulou apóstolo e criou uma igreja, acha que isso dá autoridade dele, pega para si esse título de apóstolo. Que ele possa até pegar o título de apóstolo, sei lá, que ele se chame de apóstolo, mas que entenda que no sentido geral, não no sentido estrito, nem especial, que é como os muitos querem que as pessoas vejam ele, como pessoas que estão acima de pastores, de bispo, de evangelista, mas não. No sentido geral, o apóstolo é aquele que estabelece igrejas, que está em obra itinerante. Por isso é uma linha bem tênue. Hoje, se falar para nós o que é apóstolo no dia de hoje, tem apóstolo no dia de hoje, tem sim. Mas o dom apostólico, o ministério apostólico está na vida daqueles, não é daqueles que saem de uma localidade para outra para pregar o evangelho em um local que a igreja já está estabelecida, não. Mas é aquele que sai de sua terra e vai para outro lugar e ali ele estabelece uma igreja, estabelece uma parte do corpo de Cristo. Vamos citar um exemplo clássico nessa Assembleia de Deus, Gunnar Wingre e Daniel Berger. Quando eles vieram para o Brasil, através da direção do Espírito Santo, eles fundaram a igreja, eles começaram uma obra do zero, do nada. Eles não vieram para pregar, já é uma igreja estabelecida. Então, esses homens eram apóstolos no sentido geral. Eles eram apóstolos, por quê? Porque eles estabeleceram a igreja. A igreja não estava fundada, eles não vieram para se estabelecer um lugar. As palavras podem até nos confundir um pouco. Eles não vieram para um lugar já estabelecido, mas eles vieram e estabeleceram, fundaram a igreja, propagaram o evangelho de Cristo do nada. Então o apóstolo hoje tem essa conotação, irmão. Por isso existe uma linha tênue entre esse apostolado no sentido geral, no sentido geral que nós estamos falando, com a obra missionária. E a ordem de Cristo foi essa, fazer discípulo. Então, o ministério de caráter apostólico na atualidade, ele tem essa linha tênue. E para concluir nossa lição, nós vimos nesta lição que o colégio apostolado dos 12 apóstolos, que é o apostolado que a gente chamou de estrito ou especial, igual aquele homens, não tem mais. Apenas os 12. Aqueles foram únicos.
O ministério de apóstolo, nesse sentido restrito, ele é exclusivo, meu irmão. E dele não há repetição. Os apóstolos originais do Novo Testamento, eles não têm sucessores. Não têm. E é aquilo que eu estava falando para os irmãos, que atualmente o que podemos ver como ministério de caráter apostólico é o trabalho dos missionários, quando eles são enviados para desbravar campos em países de povo não alcançado pelo evangelho, mas para um lugar, meu irmão, quando ele vem a estabelecer um trabalho ali, vamos falar assim, uma igreja. Quando ele começa aquilo ali do zero, do nada, ele sim está fazendo um trabalho apostólico, um ministério, um dom apostólico em sua vida. Então, isso que nós temos que entender, meus amados irmãos. Existe apóstolo nos dias atuais? Existe sim. Porém, nós do canal EBD Face Motivadora não acreditamos no apóstolo nos dias atuais, nesse ofício, neste nome de se dar. Aquele ali é um apóstolo. Não. Mas o dom apostólico tem sim o dom apostólico na vida da pessoa. A mesma coisa quando a gente for estudar o profeta. Será que a gente fala muito, chegou o profeta? Observe que o profeta já não é um título como se fosse um título ministerial, mas apenas um dom ministerial. Às vezes chama ele de profeta, mas não por ser título dele, conforme apóstolo, porque hoje existe ordenação de apóstolo como ofício ministerial, mas apóstolo, irmão, como dom e ofício ministerial ficou restrito unicamente, exclusivamente aos 12, esse título, esse ofício ministerial. Hoje nós temos sim o dom de apóstolo, e tem sim, e existe essa linha tênue, como nós falamos, entre o missionário que sai para desbravar e estabelecer um trabalho em um lugar onde não existe nenhum trabalho. E ele vai estabelecer, porque essa era a função dos apóstolos na era apostólica, era firmar e assumir e firmar igrejas, estabelecer igrejas, frente de trabalhos na sua obra itinerante. Dali ele ia para outro lugar e assim ia fazendo com que o Evangelho de Cristo crescesse a cada dia mais. Então, meus amados irmãos, era isso que nós tínhamos para falar para os irmãos. Não se esqueça também que nós vamos fornecer aquela dificuldade bíblica, nós colocamos como dificuldade bíblica, que é se sobre o apóstolo Paulo deveria ser o que ia pegar ou ia ficar no lugar de Judas. Então não perca também este vídeo curto que nós fizemos, está disponível também no canal, que vai trazer também crescimento para o seu conhecimento. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula de subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora.